Conexão Especial. Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sofra, vou levar foguetes e bandeira. O programa Conexão recebe mais uma vez um grande amigo da casa, o jornalista e radialista Luiz Ribeiro. E ele vem aqui sempre em ocasiões especiais. Nada poderia ser mais especial do que os 62 anos do estádio do Maracanã, que vai se completar amanhã, um sábado. Maracanã que nesse momento está na UTI, tentando se recuperar desse período de paralisação. Luiz Ribeiro, 62 anos do estádio do Maracanã, você que esteve tantas vezes ali como torcedor e também como jornalista, como radialista, cobrindo jogos, partidas importantes. Fala para o nosso público o que é o estádio do Maracanã para você, Luiz Ribeiro. Tudo bem, Fábio? Prazer estar aqui de volta no Conexão Jornalismo. Um abraço aos espectadores. O Maracanã está passando por uma reforma, mas essa reforma vai descaracterizar o Maracanã. Nós não teremos mais aquele Maracanã que eu conheci, mas essa é a parte física do estádio, porque ele tem alma, ele tem muita história, o Maracanã. Mesmo que se colocasse o Maracanã, implodisse o Maracanã, que foi uma sugestão do ex-presidente da FIFA, João Avelange, e eu na época fui um crítico, não queria que implodisse o Maracanã, mesmo com o argumento que o Wembley sofreu uma modificação e continua sendo o Wembley, eu acho que o Maracanã não deveria ser implodido, e não foi. Ele não foi ao chão como foi a Fonte Nova, por exemplo, ele está sendo reformado, mas as estruturas permaneceram. Ele tem muita história. Para mim é o maior estádio do mundo. Não é uma coisa de ser brasileiro, de ser carioca, não. É o maior estádio do mundo, que eu conheci diversos estádios no mundo. O Maracanã, ele é o maior estádio do mundo, não é pelo tamanho, até porque ele foi reduzindo e vai ficar menor a capacidade. Daqui a pouquinho na nossa conversa nós vamos falar que o Maracanã já recebeu quase 200 mil pessoas. Ele diminuiu por questão de segurança. Ele é o maior pela cultura que ele produziu, pelos jogadores que por lá passaram, pela arte que foi implantada naquele gramado, que ali não se jogou futebol em boa parte do tempo. Ali se fez arte. E dentre eles eu posso citar aqui Pelé, Garrincha e tantos outros jogadores. Posso citar o Botafogo, inclusive. O Botafogo era inspirador, o Botafogo de 67, 68, com Gerson, Jairzinho, com Timaço. Então ali ele fez arte. E como é que a gente reconhece isso? Quando você viaja, quando você vai a Paris, quando você vai aos Estados Unidos, quando você vai a outros lugares do mundo conversar com os futebolistas, eles sempre falaram: meu sonho é jogar no Maracanã. Ali é que você sente, Fábio, se aquele estádio, se aquilo você está diante de um monumento, ou você está diante de um estádio qualquer. E o Maracanã, para mim, é o maior estádio do mundo. Isso tudo que o Luiz está falando é extremamente importante, significativo, principalmente pelo seguinte: antes de ser Maracanã, ali já era um local da prática do futebol. Ali era o campo do Derby Clube, e Zagallo, nosso treinador, tetracampeão do mundo, jogava futebol ali. Quando menino, ajudou a cercar, colocar tapumes ali, e depois trabalharia na obra do Maracanã e assistiria a primeira derrocada do Maracanã, que até hoje a gente vive isso. Fala um pouco sobre isso, Luiz. Em 1950, aliás, o Maracanã, a exemplo do que hoje tem um questionamento muito forte em relação se deve fazer uma Copa do Mundo ou não, se deve priorizar ou não, essa discussão acontecia na década de 40, final da década de 40. Carlos Lacerda era um crítico. Será que precisa fazer um estádio? Ou melhor, por que não fazer em Jacarepaguá? Quase que ele vai lá para Jacarepaguá. Mas o prefeito, à época, Mendes Júnior, manteve com coragem, e o Maracanã foi construído, e foi uma obra muito rápida, porque era a Copa do Mundo, o estádio tinha que ficar pronto. Agora, nós perdemos uma Copa do Mundo, perdemos. Até hoje ficou na história o Maracanaço, ficou. Houve soberba por parte dos políticos, tudo isso é fato. Mas é fato também que o pai do Pelé chorou muito. Não foi só o pai do Pelé, foi o Brasil todo chorou. No povo, o pai, o Dondinho, chorou muito. E o filho, sem compreender muito o que estava acontecendo, disse: pai, eu vou ser jogador de futebol e vou te dar alegria. Em 58 e 62 o Brasil passou ao topo do mundo com essa promessa que Pelé fez. Foi uma marca, eu acho que está aberta até hoje essa ferida. Não que o Brasil precise ganhar uma Copa, que o Brasil é vitorioso, o Brasil é vencedor, mas uma derrota como aconteceu numa final, sempre vai ficar uma cicatriz.
E destacaria também o Fla-Flu em 1963, que registrou o maior público num campeonato entre clubes, não entre seleções, entre clubes, que foi o Campeonato do Rio de Janeiro. Público presente no Maracanã, 194.063 pessoas. Esse é o público presente no Maracanã, quer dizer, quase 200 mil pessoas. Lamentavelmente terminou 0-0, mas não que houve muita movimentação, pelo que eu vi dos registros, mas terminou 0-0 e o Flamengo foi campeão. Esse foi um dado interessante que eu registraria. E ainda na década de 60, fechando a década de 60, o 10º gol do Pelé, né, que é histórico, né? O Pelé ia fazer lá na Fonte Nova, aquela bola ia entrar, o zagueiro tira a bola sobre a linha e é vaiado, né? A torcida quer pegar o zagueiro, então como é que você evita o 10º gol do Pelé, o zagueiro do Bahia? E aí vem um jogo onde o Pelé vai fazer o gol de pênalti, e muita gente até pergunta assim, mas gol de pênalti, o cara era muito bom. O pênalti é a melhor coisa que existe para a consagração do futebol, porque eu me lembro que Valdir Amaral, para pegar um dos narradores à época, ele proibiu inclusive o ponta, e por consequência era o José Carlos Araújo na Rádio Globo, ele disse, silêncio, a partir de agora ninguém fala mais nada na transmissão. Por quê? Era um momento que estava o maior jogador do mundo e o goleiro, e o silêncio. Isso para a arte é uma maravilha, é um espetáculo, porque você fica imaginando, será que o goleiro vai pegar? Será que o maior jogador do mundo vai perder o pênalti do 10º gol? E fica aquela ansiedade. Aquilo, se a gente estivesse num teatro, não é verdade? Não sei se você concorda. Com certeza. Não é verdade? Todo mundo aguardando o desfecho, e o desfecho quase que provoca o chamado anticlímax, porque o clímax era o gol, mas o Andrade dá toca na bola, depois fica ali socando o show. Então essas cenas que eu assisti, na época eu tinha 10 anos, quando aconteceu o 10º gol, foi no dia 19 de novembro de 1969, tudo isso esse estádio que nós estamos comentando hoje registrou, né? E tem no final da década de 89 um fato que chama a atenção, é o jejum do Botafogo. Fim do ciclo. 1-0. Gol de Maurício. E muita gente diz que ele deu um toquinho no Leonardo, mas é do jogo, né? Não foi uma coisa absurda, um empurrão absurdo, só que é um tapinha para posicionar o corpo. Deixar o menino passar, né? Você estava lá nesse jogo? Tava lá, a mulher estava grávida, não pude ir ao estádio, olha que loucura. E esse também foi um fato marcante do Maracanã. Na década de 90 tem uma transação no futebol e o Maracanã mais uma vez agradece. O Flamengo vai buscar o Romário, campeão do mundo em 94, para jogar no Flamengo em 95, no auge da carreira. Não é um Romário decadente que vem para o Rio de Janeiro, não. Ele 28, 29 anos. E vem com um título mundial, campeão do mundo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Botafogo traz um menino humilde do interior de Goiás, mas com uma capacidade de fazer marketing impressionante, Túlio. E aí começa uma rivalidade, provocações. Essa época é marcada por isso agora. É marcada também em 95, o Vanderlei Luxemburgo era o técnico do Flamengo, teve um Fla-Flu histórico, o Romário dizem, né? E o Romário sabe que a gente sempre foi muito crítico em relação a algumas posturas, ele teve um desentendimento com o Luxemburgo, o Flamengo perde o título com um gol do Renato Gaúcho de barriga, o que provocou depois a saída do Vanderlei Luxemburgo, mas o gol, como aconteceu, que o Ailton entra driblando pelo lado direito e bate no gol, muita gente diz que ele bateu no gol e não fez o cruzamento, e o Renato quase que encolhe a barriga para fazer o gol, tamanha a velocidade da bola. Esse gol foi um gol histórico, foi um gol que eu também destacaria na década de 90. Tivemos o Mundial de Clubes em 2000, Vasco e Corinthians fizeram a final, Manchester United no Maracanã, Real Madrid também jogou em São Paulo, e decisão por pênaltis também, o Edmundo perde um pênalti. Isso. E o Corinthians ganha o primeiro campeonato mundial, e mais recentemente o Maracanã abriu e encerrou o PAN, que foi um evento internacional, claro. E o Maracanã esteve lá presente. Eu gostei muito da abertura do encerramento, você não gostou? Gostei, é bacana. Foi muito legal. Mesmo aquela história da vaia do Lula, aquilo foi uma claque, não foi, mas foi bacana, foi um evento importante, né? São esses principais fatos que eu registraria. Claro que tem muita coisa, né? O Maracanã é riquíssimo como estádio, tem muitos jogos. Seria uma pretensão fazer esse resumo e dizer que essa é a história do Maracanã. É apenas um extrato do que eu pude acompanhar. Luiz Ribeiro, importante para você agora, na sua opinião pessoal, como torcedor, como admirador, como um cara apaixonado pelo futebol, qual foi o gol mais bonito que você viu acontecer no Maracanã?
Mas, olha, eu diria, ele pode não ter sido o mais bonito, mas foi um gol que mexeu muito comigo, que eu estava no Maracanã, já trabalhando pela Rádio Tupi. E eu estreiei na Rádio Tupi nesse dia. E o gol, ele pode não ser plasticamente bonito, mas ele demonstra a inteligência desse rapaz. Foi o gol contra o Uruguai que o Brasil classificou para a Copa do Mundo. Porque ele faz uma inversão de posição e dribla o goleiro ao inverter a posição. Eu nunca tinha visto isso. Geralmente você domina a bola e você faz o drible. Ele fez um balanço com o corpo, faz uma inversão de direção e o goleiro é driblado pela inversão. Foi o gol do Romário. Por que esse gol é importante? Ele não é o mais bonito, mas para mim ele é histórico e eu tenho ele bem registrado na memória. Porque eu estava atrás do gol, porque o Brasil viveu uma crise. Se o Brasil não vencesse o Uruguai, estaria fora da Copa do Mundo. E porque também havia um preconceito por parte da dupla Parreira e Zagallo, Parreira como técnico e Zagallo como auxiliar, no sentido de que o Brasil poderia abrir mão do Romário porque o Romário tinha problemas disciplinares ou que poderia causar um racha na seleção. Ora, o Cruyff, que é uma das maiores inteligências no futebol, declarou: o rei da área é Romário. Ora, quem tem esse título não pode ficar fora de uma seleção brasileira. Aquilo estava sendo um equívoco por parte do Zagallo e do Parreira. E eles, pressionados, e também porque usaram o bom senso, trouxeram o Romário para aquela partida. O Romário ganhou do Uruguai, viu, cara? Ganhou do Uruguai. Não é o mais bonito, mas ele foi decisivo e colocou o Brasil onde? Na Copa do Mundo que nós ganhamos. Eu concordo com você. Então, a gente estava no Maracanã naquele dia, na tribuna desportiva, estava no Jornal Dia nessa época, excepcionalmente cobrindo ali, ajudando na cobertura, e de fato aquele gol foi um negócio espetacular. Inteligência. Com certeza, um gol mais importante do Maracanã também, para mim também, com certeza. A gente acaba de falar com o Luiz Ribeiro, jornalista, radialista da Rádio Tupi, que fez um balanço da sua análise, sua visão pessoal e histórica sobre o que é o estádio do Maracanã. Com certeza o maior estádio do mundo, o estádio que tem a alma do futebol dentro dele e não vai deixar de ter só por conta dessa alma, dessa reforma. Luiz Ribeiro, muito obrigado mais uma vez e a gente segue com Conexão. Um abraço, Fábio, um abraço aos espectadores do Conexão Jornalismo. Eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sofra, vou levar foguetes e bandeira, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Não quero cadeira numerada, vou ficar na arquibancada pra sentir mais emoção.